Olá, eu sou o pastor Eliezer Carvalho, você está no curso livre e gratuito de teologia, aqui no canal Teologia Didática. Se você é novo por aqui, dê um like, se inscreva no canal, tá bem? Porque estão inscritos no canal, estarão inscritos também no curso livre e gratuito de teologia. Se você quiser, pode solicitar para a gente a matéria digital em PDF. Se você quiser também, solicita para a gente a credencial teólogo. E se você compilou o mínimo 12 matérias, solicite para a gente o certificado. Verifique quais matérias você se interessa, além da matéria de teologia. E nós temos diversos cursos disponíveis aqui no canal Teologia Didática. Nós estamos na matéria Novo Testamento, com o tema Reino, Poder e Glória. Nós vamos estar tratando agora sobre o Novo Testamento, o mundo Novo Testamento e o poder de Roma. O Império Romano possibilitou a rápida propagação do Evangelho, conforme Lucas 2:2. Em alguns trechos do Novo Testamento, o imperador romano também é chamado de rei, conforme 1 Pedro 2:17. No tempo do Novo Testamento, o Império Romano estendia-se desde a extremidade ocidental do mar Mediterrâneo até o Eufrates, no Ocidente Médio. Os romanos dividiam o seu império em províncias, em bases militares. Diversas dessas províncias são mencionadas no Novo Testamento. O poder militar e a força política de Roma haviam produzido a unidade política, paz, liberdade no comércio e transporte. As várias conquistas de Roma estavam debaixo de um único governo. Havia unidade. A paz romana foi imposta, cessando as guerras entre as nações. Aos cidadãos romanos eram outorgados proteção especial. Podiam dirigir-se a qualquer lugar do império sem o temor de serem injustamente aprisionados ou maltratados. Atos 16:38. Os romanos eram excelentes construtores de bases, estradas e pontes. As estradas eram bem conservadas, livres de assaltantes. Ligavam a capital ao império. Daí vem o adágio: todo o caminho leva a Roma. A cultura grega, embora os romanos tivessem a força bélica, a cultura era a grega. Alexandre o Grande, quando fez suas conquistas, estabeleceu que todos os lugares conquistados falaria a língua grega. Seu lema foi um idioma e um mundo. Isso produziu um profundo impacto sobre o mundo do Novo Testamento. Todas as nações foram unificadas com uma língua única, a grega. Isso influenciou o povo, o modo de pensar, de agir das pessoas. Seus costumes foram influenciados pelos gregos. A cultura grega entre os judeus foi chamada de helênica. Até a arquitetura grega influenciou o mundo da época. Os governantes e escravos utilizavam a mesma língua. Quando o Império Romano tomou conta do mundo habitado, viu a cultura grega no meio da comunicação com toda a população do mundo de sua época. Jovens romanos eram enviados para Atenas para serem aculturados com os gregos. Aprendemos como Deus utilizou a cultura grega e a força bélica para preparar o caminho para a vinda do Messias. Todos poderiam ouvir e compreender a mensagem porque era única. Deus também usou a religião judaica com o propósito de unir povos. Deus se revelou aos judeus para dar-lhes predições a respeito do Messias que viria. Essas revelações e profecias foram registradas no Antigo Testamento. Os ensinamentos se propagaram por muitos lugares do mundo em resultado do desenvolvimento da vida e da religião judaica que ocorreu durante o exílio e o período intertestamental. Três principais desenvolvimentos surgiram no judaísmo durante o exílio babilônico: a sinagoga, a conversão de não-judeus ao judaísmo e a tradução das escrituras. A sinagoga, quando os judeus foram levados para a Babilônia, foram levados consigo a tradição e as escrituras do Antigo Testamento. Esses escritos foram a base prática das religiões deles. Durante o cativeiro babilônico, não podiam adorar no templo e nem oferecer sacrifícios de animais. Entretanto, eles deram continuidade à sua adoração ao verdadeiro Deus. Eles passaram a reunir-se em agrupamentos chamados sinagogas, a fim de discutirem assuntos religiosos e políticos. 10 ou mais homens podiam formar uma sinagoga e podia haver mais de uma sinagoga na cidade. Estudando sobre as Escrituras, os judeus conheciam as profecias acerca da vinda do Messias.
Daí em diante, passaram a aguardar a vinda do Messias. A conversão de não-judeus ao judaísmo. Durante os anos do exílio babilônico, os judeus foram usados por Deus a fim de torná-los conhecidos entre os babilônios. O livro de Daniel, no Antigo Testamento, por exemplo, registra como Nabucodonosor testificou do Deus de Daniel e os seus 3 amigos. Ele admitiu que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses. Daniel 2,47. Aos judeus fora dada a liberdade de retornarem a Jerusalém, mas muitos ficaram na Babilônia. O evangelista Mateus relata que 3 magos do Oriente foram orientados por uma estrela e foram adorar o Messias recém-nascido. Mateus 2, 1 e 2. Os judeus que não permaneceram na Babilônia e nem retornaram à Palestina dirigiam-se a outros lugares, como o Egito, Grécia e Macedônia. Um movimento que espalhou os judeus por alguns países chama-se diáspora. Havia colônias judaicas por todo o Império Romano, havia mais judeus fora do que dentro da Palestina. Como resultado da diáspora, o ensino sobre o verdadeiro Deus tornou-se amplamente conhecido. Um considerável número de não-judeus uniram-se à religião judaica, deixando as religiões pagãs. Esses novos crentes eram chamados de prosélitos e tementes a Deus. Prosélitos eram os novos crentes do judaísmo que obedeciam todos os critérios da religião, inclusive a circuncisão. Os tementes a Deus não aceitavam a circuncisão, entretanto participavam do culto no átrio. Septuaginta, por onde os judeus fossem, levavam suas escrituras e as ensinavam na sinagoga. No período intertestamental, as escrituras foram traduzidas para o grego. Essa tradução ocorreu na cidade de Alexandria, no Egito. Recebeu o nome de Septuaginta, que significa 70, porque o trabalho de tradução fora realizado por 72 eruditos. Essa tradução ajudou a propagar o nome de Deus entre as nações e também aqueles que falavam a língua grega. Judaísmo no Novo Testamento. Veremos agora aspectos da religião judaica nos dias do Novo Testamento. Os grupos religiosos. Havia 2 partidos ou facções principais no judaísmo: fariseus e saduceus. Os fariseus consideravam-se o verdadeiro Israel de Deus. Eram separados, seguiam rigidamente a lei mosaica e a tradução ou tradição dos anciãos. Eram assessorados por escribas e auxiliavam na interpretação correta da lei. Criam na existência de anjos, criam em espíritos, bem como ressurreição dos mortos. Não trabalhavam nos sábados e nem permitia que alguém da religião o fizesse. O povo judeu respeitavam-nos como santos. Eles conseguiam muitos não-judeus ao judaísmo por causa do seu testemunho. Saulo, antes da sua conversão, era fariseu. Tanto os fariseus quanto os escribas eram ativos lá na sinagoga. Os saduceus, em contraste, aceitavam somente a lei mosaica como autoridade. Rejeitavam as tradições dos anciãos e não acreditavam em anjos, espíritos, nem em ressurreição de mortos. Deixavam-se influenciar pelo sacerdócio, pelo templo e pelo poder político. Quase todos os saduceus eram sacerdotes. A maioria dos saduceus eram contrários à administração de Roma. Por isso, havia uma corrente de rebelião constante em Israel. Sob o abrangente governo romano, aos judeus foi dado um certo grau de autoridade para governarem entre si questões políticas e religiosas. Foi formado então um concílio de 70 juízes, chamado de Sinédrio. O sumo sacerdote era o líder máximo desse concílio. Embora os romanos administradores capazes, muitos judeus da Palestina ressentiam-se muito ante o domínio deles. Odiavam pagar impostos ao governo romano. Não obstante, o governo romano era um fato da vida. Em resultado disso, havia uma constante corrente subterrânea da rebelião e agitação entre os judeus. Aumentando essas tensões políticas, muitos líderes judeus passaram a dar mais e mais da sua atenção a essas tensões. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, você está no curso livre gratuito de teologia.
aqui no canal Teologia Didática, e a matéria que nós estamos estudando é Novo Testamento, Reino, Poder e Glória. Até a próxima oportunidade. Não esqueça, faça o curso 2º grau, conclui seus estudos, apenas 10 vezes de R$125, você termina em 10 meses. Entre em contato comigo e saiba melhor sobre isso e faça sua inscrição agora. 439-20-01-28-60. Até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Shalom Adonai.